Bom, a gente está falando com o Celso Viáfora, caiu o vídeo e esperando que ele entre aí para a gente poder concluir o nosso papo. Esse negócio de fazer live é tudo muito novo, pelo menos para mim é muito novo. Deixa eu ver se eu fico com uma carinha melhor aqui assim. Esperando ele entrar. Ó, Marcelinho, Silvia Gil, quem mais está por aqui? Daniel, Pinheiro, Sidney. Quem mais mandou aqui? Tá. Quem mais está aqui? Aqui, Celso. Celso voltou. Celso voltou. Vamos ver. Caiu. A gente está conversando com o cantor Celso Viáfora. Entre outras coisas, compositor de Não Vou Sair. Uma música... Celso tem que me mandar de novo, Celso, a tal da solicitação para mim te incluir no papo. Aí no meio da nossa live, a live caiu. E a gente estava falando exatamente da cultura no Brasil nesse momento, né? E aí o Celso tem que me mandar uma aqui, já mandou para vir. Caiu, Celso. Eu pedi e ele ficou girando e não ia. Solicitei que você... Mas enfim. Achei que tivesse sido a censura. É uma época, né? É uma época que a gente vive assim, né? Então, a gente estava falando sobre a história da cultura no Brasil hoje, né? Você falou que não se admirou em nada da maneira com que o governo federal vem tratando a cultura, né? Eu queria que você concluísse esse raciocínio aí sobre a questão da cultura no Brasil hoje. A gente está falando claramente da cultura como ela está sendo tratada pelo governo federal. Como eu falei, eles vieram com essa ideia da esquerda, não sei o quê, porque a esquerda, e aí ligando a cultura à esquerda, então já havia uma intenção de diminuir a cultura. A primeira coisa que foi feita foi acabar com o Ministério. Não que eu acho que o Ministério também resolva muita coisa, mas enfim, já demonstra a maneira como aquilo vai ser tratado, né? Eu acho que acabar com o Ministério, Celso, aqui partindo já para uma conversa e esquecendo um pouco a entrevista, eu acho que acabar com o Ministério da Cultura é um símbolo muito forte. Sim. De um desprezo àquilo que é mais representativo de qualquer povo, que é a sua cultura. Eu não consigo entender um Estado ou um governo que não tenha um Ministério da Cultura, ou se for um Estado, uma Secretaria de Cultura, né? Porque o que nos diferencia do japonês, do americano, do argentino? Não é a nossa cultura? É ela, né? E a língua é cultura, né? A língua também faz parte da nossa cultura, né? Aí quando o país termina com o Ministério da Cultura, aquilo para mim já é surreal. Eu não consigo entender realmente. Pode ser que o Ministério da Cultura, mas pode ser até que ele não seja um grande gerador, incentivador, eu não sei. Mas ele é um símbolo, né? Claro. É um símbolo daquilo que é a característica de um povo, que é a cultura. Exatamente. Eu não acredito num país sem arte e educação, sabe? Você só constrói uma nação. Eu já acreditei que não tanto que fosse possível, mas não é possível. E se a gente analisar o exemplo de Portugal, há uns anos atrás, Portugal e Grécia estavam quebrados com a história do euro, não sei o quê. E Portugal se levantou com turismo, com cultura, não é? E virou hoje, será, o país da moda que a gente parecia que ia virar em 2014, né? Isso. Aí a gente
A gente amanheceu no dia 1º de janeiro de 2014, o Brasil na moda, né? As pessoas vestindo verde e amarelo pelo mundo, e a gente ia fazer a Copa do Mundo, ia até as Olimpíadas. Aí veio o jogo com a Alemanha, e da Alemanha para cá, de cada 3 dias é um gol da Alemanha, né? E acho que eu acho que a última eleição foi muitos gols da Alemanha. Foi muito. Né? E como é que tá? Quer dizer, como é que estava, né? Porque agora, com a pandemia, está tudo parado. Mas como é que estava a questão da cultura no Estado de São Paulo, na questão do governo do Estado de São Paulo? A gente tem o SESC aqui, que é o verdadeiro Ministério da Cultura, né? Né? Tanto para o paulista como para todo o Brasil, que o SESC sempre promoveu os shows, tem trazido as pessoas de fora, todos os grandes artistas. Então a gente tem essa coisa paralela que um pouco nos diferencia de outros estados, né? Mas a coisa ficou apertada, né? Porque também, e aí já não é nem culpa pelo descaso da política, já veio um pouco antes, com a questão de prioridades mesmo, né? Na medida em que veio a crise econômica, já a primeira coisa que o cara faz é cortar o circo, né? E infelizmente, né? A gente não tem ainda essa noção completa de que a gente se alimenta de cultura, né? Essa questão que é vital para a sua sanidade, inclusive para você arrumar saídas para a crise econômica, né? Própria crise. Eu acho que tem um texto, um vídeo, na verdade, se não me engano, é da Zélia Duncan. Eu nunca tinha pensado no que ela falou, não sei se você chegou a ver, né? Ele falou, tenta imaginar a sua vida sem você ligar o rádio do carro, né? A tua parede em branco, né? Totalmente branca, né? Quer dizer, ela ia citando a importância da cultura, né? Na vida cotidiana da gente, que a gente não percebe, né? Você chegou a ver esse vídeo dela? Vários. Aliás, a Zélia tem se mostrado de uma lucidez tão grande né? Talvez seja uma das pessoas mais lúcidas desse país no momento. Eu vi outro vídeo agora também, em relação até a Regina Duarte e tal. Ela tem se posicionado, sempre tenho visto os vídeos e sempre são muito fortes, assim, são bastante né, reveladores, assim. A Regina foi uma decepção para ti? Não. Não? Eu também não, porque eu não esperava, eu não espero nada desse governo, na verdade, né? Ela tinha apoiado e tal, o governo e tal. Eu imaginei que ela não fosse fazer muita coisa. Talvez tenha sido uma decepção, porque eu não tinha grandes expectativas, mas ficou abaixo das minhas poucas expectativas. Porque acabou ficando uma coisa meio... Ficou uma coisa meio... Aquela coisa dela sair do ministério e vir para a Cinemateca, ou seja, ela tinha uma Ferrari e trocaram por um Uno Mille. Fusca. E ela fala assim, ai, puxa, fico tão feliz, muito obrigado. Sabe, essas mentiras a gente não aguenta mais, cara. Porque, né, quer dizer, não sei se não aguenta, porque a eleição foi baseada em fake news, o outro foi... Mas, enfim, a mim, a verdade é uma coisa que eu não aguento mais. Isso eu estou falando de todos os políticos, todos eles, entendeu? Essa coisa de negar que fez merda. Porra, fiz. Desculpa aí, vou começar de novo, né? Parece que é uma coisa do Brasil também, né? Sei lá, é uma... Você já pensou em morar fora do país? Você já tem... Então, o Ivan, por exemplo, está morando fora, né? Em Portugal, né? Em Portugal, Olha, Você já teve esse desejo? Pois é, o não vou sair é justamente essa coisa de não ter esse desejo, né? Não vou sair, não vou deixar esse lugar. É exatamente isso. Pra isso. Mas peraí, mas não vou sair foi feito quando, Celso? Foi feito na época em que, pela crise econômica, as pessoas deixavam o país, né, para tentar uma vida melhor lá fora. Foi uma canção de exílio. Foi feito em 86, 87.
Uma canção que falava sobre... Eu sempre acreditei muito no país. Só que hoje, o não vou sair, eu ainda penso um pouco, mas não com tanta convicção. Talvez morar em Portugal, por exemplo, não me... Essa coisa da língua é importante para mim, né? Mas morar em Portugal... As últimas vezes que fui, eu fui fazer um Fólio, que é um festival de literatura lá em Óbidos, né? E depois a gente saiu depois para encontrar umas pessoas e tal. É um país que, nesse momento, seria bom. Mas eu acho que também é um pouco covardia a gente sair. Quando as coisas estavam assim, estruturadas, eu até pensei que talvez pudesse sair. Aí nasceu meu neto, não sei o quê, você vai ficando. Mas, hoje, o país está num grau tão baixo das coisas todas que eu acho que pensar em sair agora é covardia, entendeu? Acho que eu Você não acha posso fazer mesmo? isso com o Brasil. Acho que eu não posso fazer isso com o Brasil. Eu tenho que ficar aqui. A gente tem que fazer alguma coisa, porque O meu pelo filho, menos o meu filho de 13 anos, ele pensa assim. Eu não consigo pensar assim mais. Já faz um tempo. E aí ele diz assim, mas por que, pai? Eu falei, porque eu já vi tanta coisa, já me cansei tanto de ver tanta coisa, né? E dia desses a minha esposa falou assim, pô, mas você está tirando a esperança dele, né? Os sonhos. Você também já pensou nisso? Que o Brasil ia mudar, que o Brasil ia melhorar, que o Brasil isso. E você está tirando isso dele. Você está tentando tirar. Eu falei, não, eu estou dizendo a minha posição. Isso que eu estou te contando, assim, essa situação, assim, eu vejo em muitas casas de muitos amigos meus, sabe, Celso? Às vezes pais que dizem, como você falou assim, não, pô, acho meio covardia sair, ou não vou sair mesmo, e filhos que querem, ou pais que querem, e filhos que não querem. Mas o que me impressiona é a gente, como povo, pensar desde essa época, que Não Vou Sair foi lançada, até hoje, vira e mexe, ter que pensar em sair do país. sim. Não, eu acho que hoje o retrocesso é tão grande. É por isso que eu digo, eu pensei profundamente em me mudar. Tem a coisa do imigrante também, né? Porque aquela história, está tudo certo, tá, até a hora que apertar um negócio, o cara fala, volta para tua terra e tal. Tem um pouco isso. E aí, mas o retrocesso, por isso que eu não fui naquela época, ou não pensei nisso com uma coisa mais palpável. Mas hoje o retrocesso é tão grande, e se analisar, eu começo a ver, o Mauro Dias falava muito, que toda a minha obra musical foi criada um pouco nessa crença no país, né? Então, essa crença me deu muita alegria, muito prazer. E eu acho que nesse momento, no meu caso, é covardia sair e deixar o país num retrocesso tão grande nesse momento, um país que me deu essa crença que me deu tanta alegria, tanta felicidade. Eu acho que eu sou um pouco essa coisa. Então, sei lá, eu quero ficar. Embora eu fiz uma música agora que fala, sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? Tem um pouco essa sensação, né? Tem. Eu fiz e deixei guardada. Não tive coragem. Essa é a sensação que eu já venho há uns 2, 3 anos tendo. Isso é triste. Sim. Porque não é... É triste, né? Porque não é o que eu queria pensar e nem sentir. Mas essa sensação... Pela primeira vez a gente chegou perto, né? Teve um momento que a gente chegou muito perto. Ponto. Teve uma época que a gente... Exatamente, teve um momento que a gente chegou muito perto. Eu viajando, e as pessoas falavam do Brasil, né? O cabeleireiro falava do Brasil, né? Loja americana tinha lá, estampado lá, contrata-se quem fale português nas vitrines, né? O barbeiro sabe, o garçom falava do Brasil. Quer dizer, dá aquela sensação uau, chegamos, né? Aí, de repente, vem uma avalanche, assim, e aí a gente vira o que a gente virou hoje, né? E volta esse complexo de vira-lata, né? A gente começa a achar que nunca vai dar certo, né? É isso. É uma coisa... É muito louco esse processo de ficar
de desacreditar na possibilidade, eu achar que sempre vai acontecer alguma coisa que vai dar para trás. Aquela sensação do time médio que chega na final do campeonato e perde, né? Porra, daí eu vou começar tudo de novo, né? E vou ter que começar todo mundo com 0 pontos de novo. A gente não tem time para isso. Olha, alguém está te fazendo uma provocação. Eu achei que é uma provocação. A Camila Mariana Coimbra. Ela perguntou: e o Timão, Celso? Como que ele entrou em recessão? Se é o time da massa o que mais enche os estádios. É provocação isso ou não? É só uma pergunta. Não, eu acho que é uma variação. É o time da massa mesmo. Aqui 50% é corintiano, o resto é o resto, assim, torce para os outros, né? Mas ficou difícil ali, né? Eu tava com medo o time tava jogando mal, tentando mudar um padrão de jogo e tal. Acho que até graças a Deus chegou a pandemia. Nesse sentido, precisa ver só como é que vai voltar, né? Graças a Deus chegou a pandemia. Vai mudar muita coisa também. O futebol, não sei como é que vai voltar isso aí também, né? Porque mais uma também, a FIFA também não vai dar onde estão. Como é que fica? Não vai dar? Acho que não, né? Ninguém fala em... E a gente tem aquela engenharia mal feita do estádio, tem que pagar o estádio. Enfim, ficou... Não sei como é que vai ser. O mundo vai mudar, né? Você é muito corintiano, Celso? Muito, muito. Muito, assim, de assistir jogo sozinho para não decepcionar pessoas com a baixaria. Só os muito íntimos é que... A Camila falou... Ou eu vou pro estádio, ou então não gosto de assistir em bar, assim, porque daí eu já brigo com o cara aquele cara que... É assim? Cara, a Camila falou que não é... Que é só uma pergunta, que ela é corintiana. É uma mulher de bom gosto, então, Camila. Mas aí, pô, você falou do negócio que dia desse me arrepiou pra caramba, assim, sabe? Tu na internet, de repente, vem aquela massa de homens, né? Aquela multidão, né? Andando por ruas, entendeu? E gritando, né? Democracia, democracia. Eu falei, cara, que treco é esse? Né? É quando eu fui ver quem era. Quem tava lá, né? A Fiel, que se tornou uma protagonista agora, de repente, né? Também não é de agora, né? Na verdade, o Corinthians tem essa tradição que veio lá da democracia corintiana, da época do Sócrates, do Vladimir, do Casagrande, né? Sim. Era a primeira... Quer dizer, naquele momento já contestava naquele grande comício no Engabaú das diretas, os únicos jogadores que tinham eram o Sócrates e o Casagrande, o Vladimir, né? O Corinthians tem essa coisa que eu acho... Eu já era completamente corintiano, e aí quando veio a democracia, corintiano mais ainda. E agora também mais ainda, embora também não quero pregar a violência, eu acho que é só para os caras ficarem atentos, né? Claro. Mas foi como se fosse um tapa na mesa, não foi? Não, você não tem essa sensação? Eu vi como se fosse um tapa na mesa. Peraí. Tipo assim, todo mundo não, e vai lá e, né, a democracia corintiana dá um tapa na mesa. Não, né, o não é o não mais alto, eu achei, né? Um tapa na mesa, tipo assim, peraí. Também não é desse jeito que vocês querem. Te pareceu isso? Sim, porque tinha um pouco... de um lado estudantes, de um lado famílias, não sei o quê, e de outro lado uma galera que tinha um comportamento agressivo, né, e violento. Sim. Eu vou bater, vou fazer, eu vou dar tiro, eu mato, não sei o quê. Aí os caras vêm, mata, então mata. Daí sai todo mundo correndo, porque também a gente é assim. Eu acho que o brasileiro também, todo brasileiro é um pouco meio medroso, né? Se der 3 tiros, a gente sai correndo um pouco. Não precisa tomar um comprimido de argentinol ou de gaúcho. O gaúcho não, gaúcho é mais... Mas a gente tem essa história. Mas é legal, é importante ver os dois lados se manifestando, até para baixar a bola, né? Falar, calma, vamos... Claro. E foi o que aconteceu também, né? Eu acho que, inclusive, que parou aquela bravata toda também, né? Exatamente. É isso que eu achei um tapa na mesa, né? Aquelas 2 moleques brigando, aí o pai vai lá e dá um baita de um tapa na mesa, e todo mundo dá uma sentada. Continua conversando, mas continua divergindo, mas a partir de um outro tom, foi o que me pareceu. Sim. Depois
A Márcia Amada mandando um beijo para ti, falando, sou corintiano e botafoguense. Marcinha, deixa eu dizer, não existe isso, corintiano ou botafoguense. Para com isso. Ou tu é corintiano ou tu é botafoguense, não é não, Celso? Eu não consigo... Eu sou corintiano no Rio e sou salgueirense em São Paulo. Assim. Mas assim, eu entendo até, não sei se elas moram em Belém. A Márcia Amada é aqui de Belém. Ah, sim, Belém. sim, claro. A Márcia Amada. Ela está hoje coordenadora ali do Teatro Valdemar Henrique, ali na Praça da Batista Campos, do lado do Teatro da Paz, aquele teatrozinho menor. Acho que você conhece, né? Sim, eu fiz Teatro umas 3 vezes já. Pô, já fez lá? Tá, então. Ela é coordenadora lá desse teatro. Celso, outra pergunta que eu quero fazer para você, ainda nessa história, um pouco ainda falando de política e falando de cultura, como é que você vê essas movimentações que se dão, principalmente aí em São Paulo, né? Quando grupos vão se manifestar a favor ou contra, e acaba virando, muitas vezes, uma zoeira mesmo, né? Depredação, coisas que... A gente viu isso nos Estados Unidos agora, né, também, né? Nos Estados Unidos aconteceu um negócio, eu até escrevi uma crônica, aquela morte daquele homem pelo policial, aquele assassinato mesmo, porque aquilo foi um assassinato, aquilo foi uma coisa horrorosa. Você vê no olho daquele homem, né, uma maldade, né, mais que isso, um desprezo, né, como se ele estivesse pisando uma barata, né? O olhar daquele cara me impressionou mais do que a frase do homem que estava no chão. O olhar do policial me impressionou mais. E aí eu escrevi E aí começou aquele movimento, tá nos Estados Unidos, o Brasil começou. E aí eu falei, mas a gente é um povinho muito churrepa, né? Porque uma semana antes, um garoto no Rio de Janeiro tinha sido metralhado na casa dele, brincando, um menino negro. Semana passada teve o caso do outro menino, lá em Pernambuco, se não me engano, né, que a patroa botou ele para entrar no elevador e o moleque caiu. Ou seja, negros são assassinados nesse país o tempo todo. E a gente, na hora de querer se manifestar, a gente pega um manifesto americano para poder se manifestar, né? Qual é a percepção que você tem disso? Eu acho que sempre existe um estopim por casos emblemáticos, né? E às vezes o caso é emblemático e a gente nem sabe por quê. Mas, enfim, existe um inconsciente coletivo ali, aí estoura alguma coisa, né? Porque foi muito bonito o que aconteceu. As pessoas caminhando em paz e contrariando a ordem de recolher lá, né? Claro. Mas por que é que a gente não consegue fazer isso com os nossos exemplos, Celso? Na verdade, acho certíssimo o que eles estão fazendo lá. A minha indagação é, mas por que a gente aqui não consegue fazer isso com os nossos exemplos ruins, né? Por que os nossos exemplos ruins não nos motivam para isso? Eu acho que as coisas têm que ter uma certa liderança de pessoas, não é? Eu não acredito em salvador da pátria, mas acredito em grupos de pessoas com uma certa liderança. O que acontece é que com a polarização política, né, a gente entrou num grau de radicalização que as pessoas elas não querem ouvir, elas querem falar e convencer o outro, né? Não tem essa coisa. Então essa radicalização ela empana, né, o olhar das pessoas mais concretamente, né? Acho que essa reflexão da pandemia pode melhorar uma coisa, porque o Brasil é um país tão louco que ele leva para o segundo turno na eleição os dois mais votados, que são os dois mais rejeitados, né? Se a gente nas últimas eleições os dois que foram para o segundo turno eram também os dois com maior índice de rejeição. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é uma coisa absurda. Ou seja, é um racha tão grande e tão próximo que ninguém consegue
não só governar, não consegue nem sair para a grande angular para enxergar a situação e falar, gente, pô, pera um pouquinho, vamos acabar com essa história aqui, depois a gente resolve lá nossas picuinhas e tal, mas enfim, existe uma coisa aqui que é uma pregação do mal. Estão querendo, não é? Eu acho que armar a população, sabe? Ainda mais armar a população para que ela brigue pelo direito de ir contra a OMS e todos os países do mundo. Pô, a gente entrou num grau de loucura tão grande que mesmo... e aí existe também essa polarização das pessoas que começam a se engajar. Quem pensa nessa coisa de construir ao invés de destruir, né? Começa a se engajar em tudo. Então foi muito bonito e comovente o que aconteceu nos Estados Unidos, e acho ótimo que isso gere, de qualquer maneira, uma reflexão, um apoio, e esse apoio venha com uma reflexão de que exatamente acontece no Brasil todos os dias, né? É aquela velha história de Todos os dias. No Rio de Janeiro, o tiroteio no morro acontece diariamente, morrem diversas pessoas, mas só quando pega lá o quarto do ator da Globo ou que está lá na frente é que vai sair nos jornais e tal. Por outro lado, também a gente fica pensando, essa coisa da pandemia tem me feito pensar muito sobre a humanidade, sabe? Me sentir um pouco, sair desse micro e olhar os árabes atravessavam o mar, sabe? O cara volta de casa, teve uma bomba, explodiu, a casa dele foi destruída, ele pega o que sobrou da família, anda quilômetros, chega na beira do Mediterrâneo, pega um bote, chega do outro lado, aí o cara fala, sai daqui, e é tratado como coisa, e a gente fala, puxa, que triste, e não faz nada, entendeu? É chocante. Eu acho que a gente tem se há uma lição para a gente aprender disso, é essa noção de que a gente está no mesmo barco, nós estamos numa bolha de oxigênio trancado, todo mundo nessa parada, né? Então, assim, reagir ao que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho positivo. Só que a gente tem que fazer essa reflexão de que, porra, peraí, lá eu não posso fazer nada, aqui eu posso, né? De alguma maneira. Celso, você é um cara do carnaval? Completamente. Eu comento o carnaval na Globo aqui, né? Há 10 anos eu comento. Quando eu era moleque, porque assim, uma das coisas mais paulistanas que havia era você passar o carnaval fora de São Paulo, né? Eu tinha as tias que moravam no Rio, então quando acabava a aula, família italiana, tinha Natal, Ano Novo, tinha que passar aqui, tua família inteira e tal, não sei o que, família grande, morava num prédio com todos os tios e tal, um prédio todo da família. Aí acabava Ano Novo, eu ia para o Rio e passava as férias de verão lá. Então, a minha relação com o carnaval é completamente carioca, porque eu passava desde 15 anos de idade, 14, 13, então, desde... Passava lá. Então, sou salgueirense, assim como eu sou corintiano, né? E há uns 20 anos atrás, fui chamado pelo Diário de São Paulo para fazer parte do Troféu Nota 10, escolhi o melhor samba do ano, né? E aí, então, comecei a viver o Carnaval de São Paulo. E depois a Globo me chamou como comentarista. Porque, na verdade, eu gosto muito de carnaval, conheço bem aquilo tudo, né? E não tenho paixão por nenhuma escola, então eu consigo ser mais neutro, né? Nos comentários. A Camila tá querendo saber que se você acha que vai ter carnaval em fevereiro, se os barracões estão fechados, como estão as escolas de samba, que informações que você tem aí desse mundo. Eu acho que vai ser difícil. Eu vi até que eles estão tentando mudar para maio o desfile, né? Mas também é complicado, né? Eu não sei, às vezes eu fico pensando, podia fazer nem se já tivesse passado o perigo de contaminação, sei lá, uma vacina, alguma coisa assim, ainda que não desse tempo de fazer um carnaval grandioso como nos anos anteriores, era importante marcar presença, né? Fazer um carnaval, nem que seja as pessoas com a roupa do corpo. Talvez fosse o melhor carnaval dos últimos tempos, no sentido de empolgação e de voltar àquilo que era. Porque às vezes eu estou lá, às vezes eu estou comentando aquilo tudo e fico pensando que tudo começou como uma grande brincadeira, né? E aí, se a escola que perde essa ideia
de que aquilo é uma grande brincadeira, ela passa mal, né? Ela desfila mal, né? E aí, tanto que quando está todo mundo bem, quando a escola está tudo certinha, você olha para a cara das pessoas, elas estão brincando. E aí é difícil, vai para as cabeças, né? Ô Celso, quem são seus ídolos, assim? Quem são aquelas pessoas que, pô, não, esses são fundamentais na minha vida, assim, Eu acho que culturalmente assim, falando? eu comecei. Quem despertou a música em mim foi o Chico Buarque. E aí na música, depois do Chico, veio o Tom Jobim, veio o Paulinho da Viola, veio o Geraldo Pereira, veio, enfim, e aí uma infinidade Sim. de artistas a quem eu devo, inclusive, tudo que eu faço. Porque às vezes as pessoas falam, pô, você devia ter, se você tivesse nascido na época do Festival da Record, talvez você tivesse. E eu falo, não, jamais seria, porque eu não teria esses caras que mostraram o caminho para mim, né? Seria outra coisa, não dá para. Então, na música tem vários. Esses foram os primeiros, assim, os seminais, né? No E futebol, meu você, maior ídolo é o Sócrates. O é o Sócrates, para Sócrates, né? mim, Eu tive a oportunidade de eu tenho, entrevistá-lo 2 meses, 3 meses antes de ele falecer. E para mim ele era o eu tenho cara, uma música né? para Eu ele, né? com meus, Você tem uma música Eu para acho, ele? né? Tenho uma música que chama Sócrates. Como é? E falo no cara Fala. no cara do Brasil. É porque ele, quando ele começou, tinha aquela história de que futebol era o ópio do povo, não sei o quê, barará, É. e ele, com a postura política dele, criou a democracia corintiana e mexeu com isso, né? Então falava, onde a dor de ser ninguém na fila da estação transforma-se em paixão, magia dos seus pés, e a multidão, o pária vira rei, um rei de pé no chão, então parece lei que o povo agnosdeia Deus das suas mãos para festejar o gol, mas eu o que é que sou, aguenta coração. Essa letra que eu fiz para ele, entreguei essa música para ele no Vou Vivendo Bar, numa noite maravilhosa, que depois nós saímos do Vou Vivendo Bar, saindo, fomos para um outro restaurante, eu sei que 7h30 da manhã nós fomos parar no bar, no Estadão, lá. Ê, saudade, hein, Celso? Comendo. E aí Saudade de poder fazer isso, né, de novo. Nem fale. E aí a gente completamente bêbado, e eu ainda me falo, ó, toma mais um. Aí eu falei, pô, velho, ele foi o primeiro cara que me deu. Falei, não aguento mais. E depois eu soube pela viúva dele que ele era apaixonado pelo cara do Brasil, que é essa música que fala do nome dele e tal. Ele tinha já o Cajuru, já tinha o Cajuru é muito amigo do Ivan, a gente ficou amigos também, né? E o Cajuru falou, o Sócrates adora essa música e tal, mas eu tive uma vez em Ribeirão Preto, a gente esteve junto, tomamos uma ali e tal, e ele foi o meu grande ídolo, assim, era uma coisa. Quando ele saiu, E aquele calcanhar, o que era aquilo, né? Eu lembro de. Eu tô falando, já falando dele jogando, né? Aquele negócio ali era uma coisa que até hoje não existe nada igual, tinha esse né? posicionamento político, tinha essa coisa toda, né? Era tudo, Sim, lógico. Era tudo ali. Então, por isso. Claro. Eu já estou indo falar já mesmo, lembrei de outra coisa aqui, que era ele jogando. Porque eu menino, veja bem, acho que 82 que teve a Copa? 82. A Copa, aquela fatídica. Aquela Copa de 82 para mim foi a Copa, né? E era quando a gente ia jogar bola, fiz 49 anos essa semana, quando a gente ia jogar bola, era assim que funcionava. Você é quem? Ah, eu sou o Zico. Entendeu? Eu tinha que ser o Sócrates, entendeu? E aquela, né? Então, comecei a me interessar pelo Sócrates a partir dali. E depois veio a democracia corintiana na minha cabeça, já crescendo, né? Mas o que me encantou pelo Sócrates mesmo foi aquele treco que ele fazia com o calcanhar dele ali, né? Eu dei muita sorte também nessa época, porque meu pai tinha uma pequena fábrica de produtos de limpeza de carpete, né? E o vendedor da fábrica, ele tinha comprado duas cadeiras cativas do Morumbi, quando o Morumbi estava sendo erguido, e ele só teve filhas. E tem uma taxa anual, fazia 10 anos que ele não pagava a taxa, daí ele falou, você paga essa taxa aí que você ficou. E a gente ficou todo esse período
na democracia corintiana, esses 4, 5 anos, e tinha os grandes clássicos, e se jogava muito no Morumbi, né? Então a gente ia Assistindo para lá. lá. E era um barato que você senta na cadeira, que você senta, você faz os amigos todos se encontram todo domingo. Tinha até uma coisa engraçada, depois eu encontrei o melhor amigo meu que eu conheci nessa coisa. Eu encontrei no Vou Vivendo, na noite, né? Aí eu olhei para a cara dele, eu não sabia o nome dele. Só corintiano, tudo bem. Então foi também uma época muito, muito feliz para mim no futebol e tal. O futebol proporciona isso, né? Pelo que eu estou percebendo, você é uma pessoa que gosta, aprecia coisas que têm um convívio muito intenso, né? Você falou do carnaval, né? Você falou do futebol, isso para ti é fundamental. Você deve estar sofrendo muito, então, agora nessa quarentena. Você sabe que eu tô, sim, mas eu achei que ia sofrer muito mais. Eu não sei se tudo tão, você fica meio, né, aquele meio matuto assim, olhando. Alô? Oi, tô escutando. Oi, tá. Você fica meio matuto assim, mas eu sinto muita falta e é importante. São coisas que você sabe que outro dia eu estava pensando, né, que envelhecer é você perder as paixões, né? Teve uma época que eu era muito apaixonado. Ia chegando o carnaval, essa coisa de buscar. Eu fiz parte da ala dos compositores do Salgueiro, essa coisa de buscar a camisa. Eu me sentia completamente muito orgulhoso e tal. O futebol ainda se mantém, mas todas essas outras paixões que as pessoas acham que são um pouco ridículas, ou que são. Enfim, são elas que movem a tua vida e que mantêm a juventude guardada dentro de você, né? Eu tenho muita saudade do tempo que eu era completamente apaixonado por um monte de coisas que hoje eu sou, mas talvez eu sou amoroso. Antigamente eu era apaixonado, sabe? Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Perfeitamente, porque eu me sinto assim também. Tenho saudade daquela... Tenho saudade do direta já. Nossa, que saudade que eu tenho daquele negócio. Poder ir pra rua, entendeu? E escrever na rua e juntar a galera. Então era, né, aquela coisa de que não dava mais para continuar daquele jeito, a gente tinha que mudar. Mas isso tem muito a ver com a juventude, né, Celso? Claro. É isso mesmo. Essa paixão é nítido, né? Agora, então, a gente está com saudade até daquela coisa de ir na lotérica pagar a conta. Né? É verdade. São tantos dias em casa, eu não tenho saído. Inclusive, Verdade. chega, peço comida pelo supermercado e está totalmente trazem aqui, estou guardado aqui. Eu entrei no grupo de risco, fiz 60 agora em setembro. Mas tem uma vantagem, não precisa ficar mais na fila do banco. O problema é que o banco já nem pode ir para o banco, mas quando puder, já tem essa vantagem. Pois é, tinha uma vantagem melhor ainda, que era não pagar o metrô, mas, pô, quando eu ia começar a aproveitar... Poxa, justo na minha... Ainda quase não aproveitei ainda essa oportunidade. Tem um amigo meu que fala assim, não, de 100 em 100 anos acontece uma pandemia. Eu falo, pô, mas tem que ser no meu 100 anos, pô. Pois é. Né? Podia acontecer no outro, né? Celso, então, vamos lá. Para a gente terminar aqui, tomei o teu tempo demais, mas o teu livro está sendo vendido aonde? Qual é o nome mesmo? Desculpe. Amores Absurdos, que tem a trilha sonora. Me fala que eu vou comprar hoje, porque só de imaginar... Olha, inclusive, eu vou te dizer um negócio. Isso deve ser uma maravilha para o cineasta, né? O cara, um livro, já com uma trilha sonora, ninguém te procurou ainda? Você sabe que o Kinan falou isso, ele falou, pô, isso aqui dá um filme e tal. Pô, é um filme pronto praticamente, né? Falta os atores, né? Mas olha, eu tenho uma distribuidora que esqueci o nome. Mas faz o seguinte. O Kinan falou que aqui no Pará tem na livraria Fox. Então, pronto. Beleza. E para quem não está no Pará, pode mandar para Celso Biafra, tudo junto, @uol.com.br, que eu passo o caminho.
Ah, então, esse é o último. Sem nada. Celso Viáfora. @uol.com.br, que é o e-mail meu. E aí Tá, eu passo. Tem na minha página também. É que as coisas ficaram tão defasadas, eu estou trocando, querendo refazer isso tudo. E o Soneca? Não bota ele para trabalhar, pô. Mas ele é o cara. Ele que fez, daí depois aí tem que atualizar você mesmo, né? Ele te dá. No começo você vai atualizando, depois. Vai te dando uma preguiça, né? Vai te dando uma preguiça, né? Como é que é aquela história, né? O Soneca, como é que faz, não sei o quê? Rapaz, Você apertou o power, né? Assim, você botou na tomada? Putz, esqueci de botar na tomada. Eu sou igual, cara. Você sabe que aqui em Belém, né? Eu comecei com o meu programa de TV e aí fui fazendo jornal, do rádio, do rádio, revista, da revista, internet, da internet, não sei o quê. Quando eu vi, não tinha mais tempo de respirar, né? E aí, ainda hoje, eu acho que eu fui um dos primeiros a trabalhar com jornalismo em internet aqui no estado, mas ainda hoje eu olho aquilo ali, tem coisa que eu fico, cara, não sei como fazer, bicho. Eu tenho que ligar pro Soneca também, que é o help, né? Dá uma. E tem que ter umas pessoas assim, pessoas com uns 8 anos, 10 anos, assim, né? Sabe, assim. Tem que ter, né? Tô com meu filho com 30 e meu neto com 8 meses. Então aí fiquei órfão. Tem que ser o Soneca. Ligo pra ele, encho o saco. Vamos lá, velho. Como é que é? Olha, então aqui no Pará tem o livro. Vem o livro e o CD, é? Não, são duas coisas separadas. Sim, são separados. São vendidos separados. E o CD tem também no Spotify, tem no Deezer. Né? Não é um combo. A gente tá na época de delivery. Tem que ser combo esse negócio. Tem que repensar esse negócio, viu, Celso? Sim. Ainda mais que quando o CD tá acabando mesmo, né? Tem que repensar esse negócio aí. Mas, cara, foi um prazer. Muito obrigado. O prazer foi meu. Falar contigo. Sempre fiquei, tinha uma coisa assim de fazer live, porque vai cair a internet, não sei o quê. Não, mas pô. foi um prazer. Só caiu uma vez. Se eu fizer uma live sozinho, de repente a culpa é sua. Mas isso vai ser muito bom, cara. O dia desse eu fiz, porque as pessoas ficam ali. Era de madrugada, você quer saber? Pô, sabe aquela madrugada, né? Que caramba, não tenho o que fazer, não tenho o que. Vou ler, não quero ler, não quero. Eu queria falar. Que coisa louca. Também é difícil para um comunicador não falar, viu? Eu queria falar. Aí eu liguei esse negócio aqui, cara, e começou a aparecer umas pessoas ali me perguntando. E foi ótimo. Terapia também, viu? Não, tem o que rever aqui. Tem o que terapêutico. Mas olha, espero você em Belém quando tudo isso passar, para que você possa aí de novo cantar as suas músicas, enfim, você possa se apresentar para esse povo que gosta tanto de você, né? E como eu te falei, você conseguiu criar 2 músicas que certamente, sem você querer, se tornaram hinos dessa cidade. São hinos dessa cidade. E eu falo isso com orgulho mesmo, porque depois de um tempo vivendo aqui, esta é a minha cidade, né? Então, você realmente virou uma referência aqui para a música aqui do estado do Pará. As pessoas aqui são doidas pelo teu trabalho. Parabéns, viu? Essa talvez seja uma das maiores gratificações que eu tenho na vida, que a música me deu. Esse carinho do Pará, porque é um carinho muito recíproco, né? E eu não vejo a hora mesmo de ir para aí, abraçar minha Samaúma ali na saudosa Maloca ali, que eu preciso. Aquela Samaúma ali é muito forte para mim. Agora eu vou precisar abraçar mais forte ainda. Vai abraçar mais forte. E que as pessoas fiquem em casa, que se cuidem, que quando o máximo que puder, e que a gente consiga construir um país e um mundo, né? Mais igual. Mesmo. É isso mesmo. Acho que a coisa mais linda que eu vi, né, no meio dessa pandemia toda foi uma baleia nadando ali, pertinho ali já da onde ficam atracados os barcos no Rio de Janeiro, ali perto da onde... Marina da Glória, ali, né? Na Marina da Glória. Você chegou, não sei se você viu esse vídeo. Eu vi. Eu achei